Era o ano 12 de abril de 1961, quando o primeiro homem ele foi para o espaço. E essa história, ela vai inspirar você a ser uma pessoa resiliente, a ser uma pessoa capaz, uma pessoa que tem sonhos e alguém que não vai desistir daquele sonho que você tem, porém você tem medo de realizar, porque pensa que é capaz. Esse foi o ano 12 de abril de 1961 e o homem, o primeiro homem, ele chegou no espaço, chamado Yuri Gagarin. Vocês podem até ler na biografia dele, que é uma biografia totalmente fácil de entender, muito técnica também no vocabulário. Porém, voltemos um pouquinho mais para trás. A Rússia, ele era russo, né? A Rússia, ela passou por um momento muito difícil. Vocês até já ouviram falar do, do Oliver Owen, Revolução dos Bichos. Ele conta a Revolução Russa por meio de na fábula entre animais que eles querem revoltar contra os humanos, eles se revoltam contra os humanos. E não vou dar muito spoiler porque vocês vão ter que ler, é uma história incrível. Agora, no primeiro momento que a Rússia ela teve a chance de estar na Primeira Guerra Mundial, tinha o governador, que naquele momento eles chamavam de Czar, que era Nicolau II. Ele entrou em guerra com o Japão, acabou perdendo. Na Primeira Guerra Mundial ele não fez muita coisa assim. O povo ele estava passando fome. Fora, fora da Rússia, a Inglaterra, ela tinha se desenvolvido na área industrial. A França também tinha se desenvolvido. hum, Alemanha, Itália, Espanha, a Europa inteira. E Rússia também era parte da Europa. Porém, o mundo da Rússia era totalmente diferente do mundo europeu. Mesmo depois de uma Primeira Guerra Mundial. E tinha dois tipos de. É como se fossem dois partidos, né? Os bolcheviques, eles eram liderados pela maioria, pelo povo, a parte trabalhadora. E os mencheviques, que era mais o clero da Rússia, pessoas mais nobres. E dessa, dessa questão do Nicolau perder contra o Japão, não dar certo aqui, os bolcheviques, eles se revoltaram, tomaram posse, liderados por Lenin, que foi uma pessoa que se inspirou nos naquela filosofia do Karl Marx e Friedrich Engels, que é o comunismo. E ele com essas ideias mistas que o povo russo abraçou, ele chegou no governo e, tendo o primeiro, não era mais czar, ele tirou essa palavra, ele foi um governador, presidente, por assim dizer, um governador. Ele começou a querer colocar as ideias de que precisava a Rússia ter o o novo homem russo, o futuro homem russo. Era uma pessoa inteligente, forte, determinada, audaz. Todas essas características todos nós gostaríamos de ter. Porém, essa ideia não foi apenas espalhada para os russos. Na Alemanha, e antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira também Guerra Mundial, estava sendo difundida uma ideia que era conhecida como a eugenia. A eugenia, ela é uma um tipo de pensamento de que vocês já vocês já perceberam que quando você cruza um animal, bora colocar um cavalo, você precisa, para ter um cavalo, corre aqueles cavalos do hipódromo, você precisa cruzar cavalo campeão, tanto como bois, touros. Esse cruzamento dos animais, ele faz
o filho ter características do pai. E nos animais funciona muito bem isso. Porém, e se for funcionar com homens? Que critérios que o homem teria que ter para ser campeão? Qual que ia ser o aspecto físico, mental, para um homem ser considerado como um homem diferente? A Rússia era o novo homem russo. A Alemanha era. Eles já estudaram também na França. Em todos os lugares eles queriam essa pessoa diferente. Então, eles queriam. Tinham essa ideia. O eugenismo tinha essa ideia de juntar uma pessoa campeã com outra. Como que seria? A história já mostra. Porém, na Inglaterra, na época da era vitoriana, os princípios não se batiam, porque na Inglaterra era diferente que em outros países. Na Inglaterra, a era vitoriana foi a, foi a rainha com o reino mais prolongado. Ele praticamente ficou 62 anos, se não me engano, no governo. Ela eh, passava essa questão de amor, de paciência, de respeito. E uma filosofia mais bonita, mais romantizada. Não foi tanto assim porque ela praticamente conquistou, o império dela se expandiu ao tal ponto que era conhecida como a Inglaterra onde o sol não se põe. E tendo nesse processo, né, a França também, vamos focar mais na Rússia, porque aí vai ver um personagem que vai nos inspirar, que vai inspirar você e muitas coisas. Agora, Lenin, ele também queria espalhar essa ideia de, de criar um novo super-homem russo. Eles estavam atrás disso. Tanto a Alemanha foi a constante da Segunda Guerra Mundial, a Rússia tá todo mundo querendo isso. E foi indo, até teve eh, outros meios que eles queriam conquistar, e aí chegou o Stanley, chegou aquela questão da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha atacou a Rússia, se deu mal, foram um exército, depois perderam. Agora, indo para a Guerra Fria, nesse momento, Rússia, com o seu pensamento de o futuro homem, o super-homem russo, estava dando certo. Eles detonaram uma das grandes potências, que era a Alemanha naquela época, e todo mundo viu como que os alemães pegaram com o exército mais poderoso que eles tiveram foi contra a Rússia. Leningrado, Stalingrado, Moscou, eles devastaram praticamente a Rússia, porém chegou no momento do inverno russo, eles deram muito mal. E para os russos, essa vitória significava que eles eram melhores que os alemães, que eles pensavam que eles tinham aquele super alemão, a raça ariana, que era superior que todo mundo. Eles já estavam com esse pensamento. Super-homem russo é melhor que o que era naquela época a potência. E eles entraram na guerra. Na guerra assim, ideológica entre Rússia e Estados Unidos. E nesse processo de, de espalhar conhecimento, eles falavam até nas escolas. Até o nosso personagem Yuri Gagarin, ele estava em um momento em que os alemães atacaram a, a Rússia. Então, ele estava nesse processo, ele conta até no livro dele que eles acreditavam que os alemães eram mais fortes, só que depois de acontecer aquele, aquela vitória dos russos diante da Alemanha, eles sentiram mais força dentro deles. Também pessoas se inspiraram nos russos. Lá os japoneses, os chineses estavam se inspirando neles. Então, eles sentiam aquele peso de responsabilidade de que eles tinham que ganhar dos Estados Unidos. Na questão filosófica, na questão espacial, em tudo. Eles tinham que ganhar. E o, o Yuri Gagarin, ele começa a querer também fazer uma diferença. E o foco dele
era se tornar um aviador, porém um aviador na área de eles chamam de caça, né, eu acho que caça, tem o que eu tô lendo. Então ele queria ser essa pessoa, ele queria uma futura guerra daquela pessoa que pilotasse pela pelo sonho do partido do país, queria isso, eles tinham esse pensamento, de fazer tudo sempre em prol do país, em prol daquele pensamento, em prol do homem russo, o super-homem russo. E nesse decorrer do tempo, a a guerra espacial entre a Rússia e Estados Unidos cresceu. O primeiro Sputnik, que foi o primeiro satélite, foi para o espaço, a Rússia lançou. Depois de alguns meses depois, lançou o segundo Sputnik, que também foi para o espaço um pouco maior. E depois de um tempo, lançaram uma cadela, que é a Lakia, Laka. Ela foi para o espaço e ela voltou. E ele falou: se uma cadela foi para o espaço, ela é um ser vivo, por que um homem não pode ir? E nesse momento, o para quem de vocês talvez que é militar, que já passou nesse sabe que subir na área militar não é fácil. É crescer, crescer, crescer e chegar a um ponto que você já está assim perto de ele já estava bem perto de ser condecorado como se fosse um gerente geral ou comandante máximo daquele batalhão, ele já ia ser isso, porque ele passava nas provas, ele era muito resiliente, ele queria tal coisa, ele conseguia. Agora quando ele viu que a cadela foi pro espaço e voltou, ele falou: "Eu preciso ser o primeiro homem a ir pro espaço. E eu vou ser". Agora ele tinha que voltar, ele tinha que pensar: ou eu finalizo o que eu tenho que finalizar, ou eu tenho que voltar e me preparar nessa área. Tô pensando: "Cara, mas será que tem outras pessoas que estão concorrendo?" E ele conta também no biografia dele que no momento que ele ia disputar para ir para o espaço, tinha outras pessoas mais jovens, mais fortes, mais inteligentes, mais bonitas do que ele. Ele tinha que superar essas pessoas. Nessa superação dele, ele tem que se superar a ele mesmo. Foi assim, ele abandonou o esse outras coisas que ele estava fazendo na área militar, caça, ele foi treinar na área de espacial. E foi indo. Nos testes entrava testes de disciplina, de alimentação, de resistência, de quanto teu corpo ele consegue se manter firme. Por exemplo, eles colocavam num quarto fechado. Nesse quarto eles variavam a temperatura. Por exemplo, 60 graus, 20, para ver se o corpo ele ia aguentar. Porque no espaço, cima, a temperatura podia variar entre 30 e 40 graus. Então, se dentro estava 30 graus, e variasse mais 30 graus, ele ia estar em 60 graus. A temperatura estava em 40, ele ia variar mais 30, tá? 70. Então, tem que aguentar essa mudança drástica de temperatura. Também ideologias, se as ideologias deles eram parecidas, e tudo. E dito e feito, Yuri passou nessas, nesses testes que foi feito por ele e, no final, acabou indo para o espaço. Mesmo o plano dele sendo mudado assim de maneira drástica, finalizando assim o sonho dele, ir para o espaço. Assim como ele, talvez você também tem muito sonho. Tem muito sonho. Ou talvez teu sonho, ele foi visto agora, nesse momento aqui. Porque no caso do Yuri, o sonho dele ele foi visto bem depois. Quando ele não era ir para o espaço, era fazer algo diferente.
pelo país dele. Ele queria ser um herói. Eles conheciam o herói tanto da guerra, herói tanto da guerra, herói que fez tanto na guerra. Ele sabia que nesse momento estava tendo uma guerra. Era uma guerra militar em alguns casos. E é por isso que ele queria ser militar. Tinha guerra, parte militar. Porém, quando ele percebeu que ele também poderia ser um herói indo para o espaço e mostrando que eles também são pessoas poderosas, o sonho dele se despertou. Falou, não, eu quero isso agora. Agora eu quero isso. Nesse momento, para Laje Jacá, a esposa dele, era uma loucura terminar o que estava fazendo e se propor para outra coisa. Porém, o sonho dele era fazer algo diferente. O sonho dele não era talvez ser militar, não era ser um herói dessa área. Ele era um herói. E você também pode ser um herói. Não importa quando que você descobriu que você é bom. Isso, filho. Não importa que você tem que descobrir o que você vai querer deixar de marca para esse mundo. Eu tenho certeza que você também vai conseguir. Então, faça a sua história. Descubra o que realmente para você te apaixonar.